Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Andréa Hayden, da Divisão da Educação Infantil da CEMED, do Centedes. E eu estou aqui no programa Aprender Além da Escola, no quadro Eba, vamos jogar? Então, turma, que bom estar aqui com vocês, mesmo que seja pela telinha. Hoje, iremos realizar algumas atividades que requerem criatividade, concentração e atenção, além de nos proporcionar algumas curiosidades. Isso mesmo, vamos conhecer 2 jogos, um de matriz indígena e um de origem africana. Olha que legal! Dando continuidade às aulas do professor Alexandre Romano e da professora Nathalie Cancelli. Vamos iniciar um pouquinho falando sobre a África. Eu fiquei bastante curiosa e quis saber um pouco mais sobre a África e descobri essas 7 curiosidades sobre ela. Vamos ver? Primeira curiosidade, uma população enorme. O continente africano é o segundo mais populoso, perdendo apenas para a Ásia. São mais de 1 bilhão de pessoas morando na África, o terceiro maior continente do mundo. Segunda, terra dos animais. O maior animal do mundo terrestre vive na África, por causa do clima, do solo e das vegetações. O continente africano é a casa perfeita para os elefantes, fornecendo todos os itens necessários para a sua sobrevivência. E não é só ele que mora por lá não. A girafa, o animal mais alto do mundo, também pode ser encontrada em grandes populações pelas terras africanas. Terceiro, pertinho da Europa. A distância entre o continente africano e o europeu é de apenas 14 quilômetros. Quem diria que 2 continentes tão diferentes em questões econômicas, sociais e políticas poderiam ser vizinhos tão próximos? Quarta, surfando na internet. Se você acha que os africanos não sabem nada de internet, você está errado. Seu número de navegantes da internet chega a mais de 67 milhões de pessoas. Quando se trata de redes sociais, o número é maior ainda, podendo chegar a mais de 100 milhões de usuários. Olha! Quinta, idioma. Na África, são faladas mais de 1000 línguas africanas, além de idiomas como árabe, inglês, português, espanhol, africâner, entre outros. Mas o francês é o idioma mais falado no continente. São tantos africanos que falam a língua que a África possui um índice de fala francês maior que o da própria França. Isso acontece porque o território africano foi colonizado pelos franceses. Sexta, um deserto bem grande. O deserto do Saara é um dos maiores do mundo. Localizado no norte do continente, o deserto ocupa mais de 1/3 do território africano e é conhecido por possuir um dos climas mais quentes da Terra. E a nossa última curiosidade, países. São 54 países e 7 territórios independentes. O maior país é a Argélia e o menor é os Seychelles. Olha que interessante, não é, turma? E como eu falei para vocês que iremos falar de 2 jogos, um de matriz africana e o outro de matriz indígena, também iremos conhecer um pouquinho dos povos indígenas Kalapalo. Antes, vamos conhecer um pouquinho sobre eles, ok? Os Kalapalos vivem no sul do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Conhecem muitos jogos e brincadeiras, tanto individuais quanto coletivas. Algumas brincadeiras são disputas sérias e importantes. Outras são brincadeiras de faz de conta. Uma são feitas no pátio da aldeia, outras na água e algumas na mata. Existem algumas em que participam adultos, outros apenas as crianças. E tem também aquelas em que todos jogam juntos. As crianças costumam brincar todas as manhãs bem cedo. Por volta das 8 horas param de brincar e voltam para casa para ajudar no trabalho doméstico. As meninas ajudam suas mães e irmãs mais velhas a preparar o mingau de mandioca e também ajudam a cuidar dos irmãos menores. Os meninos, além de ajudar na fabricação dos artefatos, acompanham seus pais nas pescarias. No fim da tarde, os meninos costumam jogar futebol e, para isso, fazem suas próprias bolas e inventam gols. Então, vamos conhecer nossas atividades de hoje? Então, turma, o nosso primeiro jogo é um jogo de origem africana que se chama Xizima. É um jogo bastante comum no Quênia, um dos países da África. Na língua tirique, a palavra Xizima quer dizer extensão de água. Eles chamam as peças de embalavale ou pulgas da água. As pulgas d'água movimentam-se tão rapidamente na água que é difícil acompanhá-las com o olhar. É com a mesma agilidade que os jogadores de Xizima movimentam suas peças no tabuleiro. As crianças do Quênia
desenhe um tabuleiro na areia e jogue com tampinhas de garrafa, com seixos ou com botões. Podem ser usadas também moedas, bastando certificar-se de que é possível distinguir as suas peças do outro jogador. Para jogarmos é muito simples. Vamos precisar de uma folha de papel ofício ou cartolina, 6 tampinhas de garrafa PET, 3 de cada cor, caneta e régua. E pronto, vamos montar o nosso tabuleiro? O tabuleiro é octogonal, ou seja, possui 8 ângulos. Iremos fazer dessa forma. Aqui, ó, vou pegar aqui, fazer um círculo ao meio, uma linha reta, aqui pro lado, pro outro. E aí eu puxo aqui 1, 2, como se fosse um sol, tá? E aí faz a bolinha aqui, a outra aqui. Perfeito, bem facinho. E aí vocês podem fazer direitinho com a régua, bem bonito. Pronto. Esse é o nosso tabuleiro do Xima. Eu trouxe aqui mais bonitinho impresso para ficar bem mais visível para vocês, combinado? Então, turma, já estou aqui com o professor Alexandre Romano. O objetivo do jogo Xima é colocar 3 peças em linha reta. Nos lembra o nosso jogo da velha. Então, primeira regra, coloque as peças no tabuleiro. Eu vou ficar com as peças vermelhas e o professor Alexandre Romano com as peças azuis. Vamos colocar. Coloca aí, professor, do seu lado aqui. A segunda regra, um jogador de cada vez mexe uma de sua peça na linha até o próximo ponto vazio. E aí a gente vai ficar se revezando. Não é permitido saltar por cima de uma peça. Cada jogador tenta colocar suas 3 peças em linha reta. O primeiro a colocar as 3 peças em linha reta ganha o jogo. Se a mesma sequência de movimentos for repetida 3 vezes, o jogo acaba empatado. Isto é, não tem vencedor e nem perdedor. Então vamos jogar, professor? Para a gente começar a nossa partida, nós vamos fazer pedra, papel, tesoura. Combinado? Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Vai, começa. Isso, movimenta. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Ele conseguiu ganhar a primeira. Então vamos lá, voltar. Isso. Boa. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Eu começo. Vamos lá. Opa! Empatamos, hein? 1 a 1. Isso aí. Vamos lá, mais uma. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Opa, vamos lá. Tem que jogar rápido, viu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, professor. Opa! E é isso. E é isso. Tem que ser ágil, igual como é o pulgas d'água, que é chamado os movimentos lá na África. E a gente vai para o nosso segundo jogo de hoje. Nós já arrumamos o nosso cenário para o nosso segundo jogo, o jogo de matriz indígena, dos povos indígenas Kalapalo. Para jogar o tá, em primeiro lugar, é preciso fazer o brinquedo. Trata-se de uma roda de palha recoberta com cortiça de imbira, uma árvore típica da região do Cerrado, ainda verde e que tem o mesmo nome do jogo, tá. O objetivo do jogo é acertar o tá usando o arco e flecha. Para isso, se formam 2 times, dispostos em fileiras bem distantes entre si. Um jogador assume a função de lançador e atira o brinquedo pelo ar na direção do time adversário. À medida que o tá cai no chão e vai rodando, passa em grande velocidade pela frente dos jogadores do time adversário. Eles tentam, um após o outro, acertá-lo com suas flechas. Se ninguém acertar, os times invertem suas funções. Quando alguém consegue acertar o alvo, o seu time segue testando a pontaria. Já o time oponente perde o lançador, que sai temporariamente do jogo, sendo substituído por outro jogador. Aí vocês devem estar me perguntando, poxa professora, eu não tenho muito espaço, não tenho essa roda de palha, enfim. Calma, turma. Para nós jogarmos esse jogo, faremos uma adaptação. É isso aí, uma adaptação. Faremos a roda de papelão e o arco e flecha. Vocês viram
E com certeza fizeram junto com o professor Alexandre Romano. Esse aqui, ó. E pronto, vamos jogar o jogo. Essa roda aqui, de papelão, e aí nós enrolamos barbante para ficar bem resistente, certo? Então, vamos começar. O professor vai ficar tentando acertar e eu vou ser o lançador. Depois a gente muda as posições. Eu estou aqui na mesa, mas vocês aí em casa têm um pouco mais de espaço, então vai dar para vocês brincarem com mais tranquilidade. Eu vou rolar aqui e o professor vai tentar acertar o tá, certo? Vamos lá, ver se ele consegue? Preparado, professor? Então vamos lá. Isso, quase, por pouco, por pouco. E agora vamos inverter as posições. Então, turma, nós invertemos as posições e agora eu vou tentar acertar o tá, combinado? Vamos lá. Concentra. Puxa, por pouco. E aí vocês ficam trocando, se revezando e tentam brincar da melhor forma possível. Esse jogo muito legal dos povos indígenas Kala-Palo. Então, turma, eu espero que vocês tenham gostado dos jogos que conhecemos e até confeccionamos. Pesquisem mais outros jogos de matriz indígena e africana. E mostrem para nós, nos marquem nas nossas redes sociais. Ficaremos felizes em conhecer outras brincadeiras e jogos. E a gente se vê no próximo Eba! Vamos jogar?